Olá, queridos ouvintes, o Respira Cultura está de volta, reforçando a importância das expressões artísticas que há quase um ano nos trazem um respiro em meio à pandemia e ao isolamento social. Lembrando que o programa é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade e vai ao ar sempre às sextas-feiras pela manhã no blog da redação em urgs.br/destaquesrádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje também contamos com a apresentação do jornalista André Grassi. Oi, Liz. Olá, ouvintes. Pois é. Nós chegamos a pensar que o programa poderia voltar num momento melhor e que a cultura já estivesse com perspectivas de retorno presencial. Não imaginávamos retornar numa fase ainda pior para a arte e para a saúde. Mas seguimos. Temos que seguir ao lado de todos os que trabalham por tentativas de voltar a respirar. Retornamos com a cultura e com a diversidade, nos juntando às iniciativas relacionadas ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Eu vou dizer. Vou escrever uma outra história. Numa das primeiras edições no ano passado, o Respira Cultura abordou a situação dos museus e galerias, que tinham sido fechados pela pandemia e que, infelizmente, neste momento, quase um ano depois, se encontram de novo na mesma situação. Na ocasião, nós entramos em contato com uma iniciativa importantíssima e inédita aqui em Porto Alegre, o projeto Mulheres nos Acervos, que desde 2018 mapeia e quantifica a produção de artistas mulheres nos 5 principais acervos públicos de arte localizados em Porto Alegre. Os 2 municipais, a Pinacoteca Aldo Locatelli e a Pinacoteca Rubem Berta, os 2 estaduais, o do Margs, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e do MAC, o Museu de Arte Contemporânea do Estado. E ainda o acervo ligado à administração federal, que é a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, do Instituto de Artes da URGS. Esse trabalho é realizado por 4 pesquisadoras, alunas e ex-alunas de História da Arte da URGS. Nós nos conhecemos, nós 4, em uma cadeira eletiva da professora Nalbani, que era o laboratório de curadoria, e o projeto final dessa disciplina era a gente pensar em uma exposição a partir de um acervo público da cidade. E dentro dessa pesquisa, para a realização dessa exposição, a gente foi visitar a reserva técnica do museu e nós nos deparamos com obras que nos impressionaram e que a gente nunca tinha visto expostas no museu. Uma delas era da Zilda Zanella Marques, que era uma escultura, uma obra muito interessante e de uma artista mulher, e nós descobrimos, conversando com a equipe do museu, que é uma obra de uma artista mulher que nunca tinha sido exposta desde que foi doada ao museu. Então, nós começamos a nos perguntar por que essas artistas estão guardadas nos acervos dos museus e por que são tão pouco vistas. Quantas são essas artistas? Como está a representatividade de gênero dentro dessas coleções? Então, a partir desses questionamentos que surgiram nessa disciplina, nós iniciamos a pesquisa. Esta é a Nina San Martin, que desenvolve a pesquisa colaborativa, como elas chamam, ao lado da Cristina Barros, da Marina Roncato e da Mel Ferrari. Embora o trabalho tenha surgido na academia, elas atuam de forma independente e já levantaram dados básicos sobre a proporção de artistas mulheres presentes nesses acervos. 47% no Museu de Arte Contemporânea, 35% na Barão de Santo Ângelo, 33% no Margs, 27% na Pinacoteca Aldo Locatelli, e apenas 22% na Pinacoteca Rubem Berta. As pesquisadoras também fizeram o cruzamento de informações entre o gênero e a técnica utilizada, a geração a qual pertencem as artistas e a quantidade de obras presentes de cada artista. Todos esses dados são entregues como contrapartida aos acervos que não dispunham desse conhecimento. Apesar de empiricamente existir essa sensação de que há menos mulheres, no momento que a gente consegue levantar esses dados, a gente consegue levar essa discussão para uma esfera pública, para a gente pensar sobre essas políticas de aquisição e fazer com que as instituições também repensem o seu modo de construção de acervo, pensar como eles foram constituindo
essa história, essas coleções, e como podem corrigir essas lacunas e olhar com mais atenção para essas falhas. Então, para nós é muito interessante que esses dados se tornem públicos e que as pessoas possam questionar e possam se perguntar e ter mais conhecimento sobre esses acervos, entender essas políticas de aquisição também. Bom, e para isso, o projeto Mulheres nos Acervos também se ocupa com a organização e a divulgação dessas informações levantadas para o grande público e, particularmente, para o público que frequenta os museus. São exposições e atividades paralelas que vêm abrangendo as 5 coleções públicas. Em 2019, o projeto apresentou os dados de 3 primeiras instituições estudadas, que foi o Margs e as 2 pinacotecas da prefeitura, e a gente divulgou esses dados ao público através de exposições. Mas as exposições são sempre um desdobramento da pesquisa. Então, a gente parte desses dados para depois pensar em como a gente pode ilustrar isso que a gente constatou nesse acervo através de uma exposição, para tornar isso mais acessível ao público e levar essa discussão também a mais pessoas. Vou escrever uma outra história, histórias plurais, onde a gente discute a produção das mulheres brancas, pretas, indígenas, asiáticas, quilombolas, cis, trans, sobre muitas mulheres. Não uma ou duas para cumprir uma cota, mas muitas, como artistas, como pensadoras. A Nina San Martín nos falou um pouco da exposição que está em cartaz agora, abordando o acervo do MAC, o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Essa mostra tem sofrido diretamente os efeitos da suspensão de atividades por causa da pandemia. Ela deveria ter estreado em março do ano passado, exatamente quando tudo fechou. E agora foi inaugurada em 11 de fevereiro, ainda com visitação limitada, e poucos dias depois o museu suspendeu mais uma vez o atendimento ao público em função do agravamento da situação sanitária no estado. Mesmo assim, ao longo de todo o ano de 2020, foram adaptadas e realizadas atividades remotas relativas a esse trabalho. A forma que a gente tem de divulgar esses dados através da exposição teve que ser repensada. Durante todo o ano passado, a gente desenvolveu uma série dentro das redes sociais do museu, onde a gente convidou artistas em um primeiro momento para falar sobre os trabalhos, falar sobre as obras e discutir essas questões. E esse material está todo disponível nas redes sociais do museu. E depois, junto com a equipe do MAC, desenvolvendo textos sobre as artistas, sobre as obras, sobre esse material, e agora também sobre os gráficos, sobre os dados levantados na pesquisa. É a coleção pública de arte aqui na cidade com maior porcentagem de artistas mulheres, a exposição chama 47%, em função desse número, e que se saiba é a instituição pública de arte no Brasil mais próxima de atingir a paridade de gênero. Mas também esse número não encerra a questão de representatividade no acervo, porque apesar da gente ter 47% de artistas mulheres, ainda falta representatividade de artistas negros, artistas indígenas, artistas não binários, transexuais. Nesses 47%, que são 365 artistas mulheres, a gente só tem uma artista trans e 4 artistas negras. A Nina deixou bem claro que o trabalho não se encerra em si. A ideia é abrir cada vez mais possibilidades de estudo, tanto para elas próprias quanto para outros pesquisadores. Ela citou o caso de um levantamento parecido que está sendo feito no Museu de Arte Leopoldo Gotuso, em Pelotas, e também vários contatos que elas receberam de pessoas que já estavam ou começaram a estudar questões relacionadas. E o retorno tem sido muito positivo, a gente recebe muitos feedbacks do público, enfim, de pessoas e outros pesquisadores que utilizam esses dados para novas pesquisas. Mulheres nos Acervos, para nós, sempre foi um ponto de partida, no sentido de levantar esses dados e tornar eles públicos para que outras pessoas possam, depois da gente, utilizar eles para desenvolver outros tipos de pesquisa, para subsidiar outros tipos de investigações, enfim. Um desses trabalhos já estava em andamento desde 2013, feito por outra, então, aluna, hoje graduada, do curso de História da Arte, a Rosane Vargas. Ela estudou a participação das mulheres nos Salões de Belas Artes do Rio Grande do Sul, que aconteceram de 1939 a 62, e depois estendeu a pesquisa no mestrado e agora no doutorado, abordando as mulheres da Escola de Artes de Porto Alegre, entre 1910 e 1936. Essa instituição foi depois transformada no próprio Instituto de Artes,
quando da criação da Universidade de Porto Alegre, que hoje é a URGS. A Rosane registrou que 76% dos matriculados e 83% dos diplomados na Escola de Artes eram mulheres. Ela, então, buscou na imprensa da época os espaços que eram dados a essas artistas e aos seus colegas homens. A partir daí, a Rosane deu à sua dissertação de mestrado o título de Visibilidade Invisível. Elas aparecem muito mais em coluna social enquanto alunas, sempre vinculadas à escola, e à medida em que vai passando o tempo e há um espaço para profissionalização, essas pessoas se formam na escola e vão buscar uma carreira, aí os homens, que eram em número muito menor, eles passam a aparecer enquanto artistas e elas não. E aí também é importante lembrar que quem escrevia para jornais eram homens, né? O crítico de arte, mesmo que as mulheres produzissem arte, a voz que fala sobre, a autoridade para falar sobre, é masculina. E durante um bom período também, quando se referiam às artistas mulheres, elas eram chamadas sempre com alcunha de amadoras, mesmo que fossem mulheres que tivessem estudado muito, que se dedicassem exclusivamente à produção, né, artística, não era bem visto que as mulheres tivessem uma profissão. Então, os homens desenvolveram, porque a arte, ela tinha um espaço bem importante, né? Mas enquanto profissão para homens. Por outro lado, tem uma historiografia da arte que começa a se construir, que também vai excluindo essas mulheres. Então, mesmo aquelas mulheres que no período em que elas viveram, né, que os seus contemporâneos as reconheciam enquanto artistas, enquanto profissionais da arte, elas foram sendo apagadas do registro da história da arte. A Rosane Vargas dá destaque na sua pesquisa a Judite Fortes, que se graduou em 1922 e conseguiu se profissionalizar, mas é praticamente uma desconhecida hoje. A partir dessa abordagem, a Rosane foi convidada para integrar uma outra iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre, que é de destacar as obras de artistas mulheres identificadas no projeto Mulheres nos Acervos. Daí surgiu a exposição Judite Fortes, 70 anos depois, que está em cartaz no Paço Municipal. A última exposição individual que ela havia feito foi na década de 50. Início da década de 50, final da década de 40. Por isso o nome da exposição é Judite Fortes, 70 anos depois. A Judite Fortes foi uma artista que atuou muito intensamente em Porto Alegre na primeira década do século XX. Ela estudou na Escola de Artes de Porto Alegre, foi diplomada em 1922. Ela tentou dar aula também algumas vezes ali no Instituto, ela deu aula como substituta, alguns contratos curtos, até onde eu tenho a informação. Ela tinha um curso de arte e um curso de desenho preparatório para ingresso na Escola de Porto Alegre. Depois ela deu aula também no Colégio Paulo Soares e no Instituto de Educação. Ela tinha uma preocupação muito grande com a formação da criança. Pelo que eu apurei, ela tinha também uma preocupação em que a criança não perdesse uma certa naturalidade no desenho, né? Então, ela apreciava muito isso. Era um período em que, nas aulas de artes nas escolas, as crianças basicamente pintavam sobre imagens já prontas, né? Preenchiam com cores imagens já prontas. Ela incentivava muito que a criança partisse da sua imaginação, fizesse um desenho mais livre. Então, ela foi bastante inovadora, que também não é uma coisa muito conhecida, né? Então, há um evidente esforço dessa artista por participar do sistema, né, da arte. Ela foi uma das fundadoras da Associação Chico Lisboa. Ela sempre atuou bastante, pintou, participou de exposições, mas ela foi apagada, né? Se a gente fala atualmente nesse nome, as pessoas não sabem quem foi, não sabem que existiu. Assim como a mostra 47% do Mulheres nos Acervos no Museu de Arte Contemporânea, a exposição Judite Fortes, 70 anos depois, também teve o acesso do público limitado pela pandemia. Por enquanto, foi prorrogada até 4 de abril no Paço Municipal, mas com visitas suspensas no momento. Enquanto isso, o trabalho da Rosane Vargas continua no doutorado e quem sabe aqui possa haver mais cruzamentos com outras pesquisas, como
a do Mulheres nos Acervos. Quando as integrantes conseguirem retomar as visitas presenciais ao Instituto de Artes, onde se constituíram como grupo de pesquisa, vai ser realizada a 5ª exposição desse ciclo, justamente com o acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, como nos conta a Nina San Martin. E a gente está muito entusiasmada também por voltar para a universidade e ansiosas para poder fazer esse levantamento e conseguir discutir com o público externo e externo à URGS também, como é que é essa coleção de arte, que também é uma outra realidade, um outro recorte. Se a gente pensar que ela ajuda a contar, pensando também na pesquisa da nossa colega Rosane Vargas, em que ajuda a contar o acervo da Barão de Santo Ângelo, fala muito sobre o ensino da arte no Rio Grande do Sul, né? A gente tem a coleção didática dentro do acervo também, então muito interessante a gente entender quem foram essas alunas, né? Que trabalham esses alunos, quem são as artistas que estão lá, e hoje também a gente pensar nas professoras que foram alunas do Instituto, que têm obras na coleção. Então, são dados que vão ser bastante interessantes, estamos ansiosos para a gente poder divulgar essa parte da pesquisa, voltando para nossa casa, que é o Instituto de Artes, que é a universidade. A mátria que te pariu, a mátria que te pariu, a mátria que te pariu, a mátria que te pariu. É matéria de fogo, é jogo, é jogo. É jogo de corpo, de verbo e poder. É jogo de ferro, de terra, de ter. A sede da sede, do ouro e do rio. A mátria que te pariu. E para o nosso momento de leitura de hoje, não poderíamos deixar de trazer algo que represente as dores e delícias de ser mulher. Para isso, trouxemos, eu e a Mariane Quadros, um poema de Fernanda Bastos, do livro Dessa Cor, lançado em 2018 pela editora Figura de Linguagem. Fernanda é jornalista, escritora e CEO da editora que fundou em Porto Alegre para reduzir a hegemonia dos homens brancos publicando livros. Ela e o sócio parceiro Luiz Maurício Azevedo criaram o sistema de cotas para brancos, no qual a preferência de publicação é para pessoas pretas, mulheres, LGBTQIA+. Do livro Dessa Cor, então, o poema Reconhecença. Coloco Maria Firmina dos Reis no espelho. Quem foi? Escritora, por certo. Assina uma maranhense, pela ousadia de ser uma das primeiras, se não a primeira a assinar um romance, e abolicionista, ano de 1859. 1859. Lá atrás, fez frente a nós, primeira que viemos a conhecer na escrita, pois na tradição oral todas nós temos uma grande ancestral, uma própria rainha ginga na sala de casa, desafiando o mandar calar de uns, o indiferentismo glacial e o riso de outros tantos. Essa que coloco no espelho, olha de esguelho, usa colar no pescoço. Quase tento tocar a imagem que traz no camafeu. Cabelo liso em um coque, repartido ao meio, nariz e boca sutis, pequenos e delicados traços. Não parece negra, suas feições não são comuns a uma preta. E a mulher que escreveu o primeiro romance abolicionista era sim preta, a Maria Firmina dos Reis. Em seu tempo, ninguém tomou conhecimento dela enquanto imagem, e quando deram por conhecer, fizeram-na em suas feições. Uma gaúcha, gaúcha como eu, mas não como eu, porque branca. Por quê? Não nos reconhecemos, ainda que facilmente nos reconheçam, como na foto da pequena Jenny Crawford, que não se via e de quem riam, e que só checando suas roupas e o motivo do riso percebeu que era preta. Escárnio no espelho. Diga-se preta ao recenseador do IBGE. Diga-se preta ao movimento. Diga-se preta ao desejo que nos reconheçamos, dizer-nos preta. Reconhecer Maria Firmina dos Reis como preta, uma preta que escreve e ousa amar e matar por todas nós. Mas quem nos reconhece? Muitos não nos reconhecem. Invisíveis, assassinadas, miseráveis. Muitos não a reconhecem. A primeira romancista, e que era preta. Muitos não me reconhecem, gaúcha e preta. Não reconheço essa Maria Firmina dos Reis, que não me encara, que é branca, que é gaúcha, que não criou Túlio ou mãe Susana. Tenho raiva de terem escolhido sua imagem, e pena da mulher do camafeu
porque mulher e esvaziada do seu ser, para ocupar a imagem da verdadeira primeira romancista brasileira, que era negra e não era ela. Não tem rosto, mas tem voz a Maria Firmina, e por ela, discussões, incômodos, angústia, silêncio, orgulho e vazio. Coloco-me no espelho, reconheço. Negra, alguma ousadia de escrever. Não como, mas também como Maria Firmina dos Reis, a quem buscamos. Que me renda desse destino de prenda, contemporânea gueixa gaúcha dar-se feito oferenda. Contam em mito e lenda argumentos pra que repreenda no matapera ou casca onde o espaço compreenda. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com o jornalista André Grassi, que também fez a edição deste programa. Na trilha sonora, a gente ouviu Bel Medula, dela e Luciano Zanata, Eu Vou Contar, As Bahias e a Cozinha Mineira, da Açucena Mátria, e ainda Clarissa Ferreira, composição dela, Manifesto Líquido. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá! Prenda tem voz, conteúdo que adenda, cerne que acenda, sapiência que não omito, trago, evoco noutro mito, medo masculino antigo, deusa metes, intuição.